Oi, sétimo ano, hello! Tudo bem? Olha só, gente, vamos dar continuação à nossa aula aqui pelo vídeo. Quero que vocês peguem o livro normal, né? Não é o de atividade, não. O livro grande mesmo. E abram na página 15 para mim. Essa página aqui que tem uma tirinha do Garfield, depois esse quadrinho. Página 15, tá? Abram lá. E nós vamos aprender hoje, então, como eu tinha falado na aula passada, subject and object pronouns. Então, pronome do sujeito, pronome objeto. O pronome do sujeito é o que é o sujeito. Eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse aí é o pronome do sujeito, tá? São os pronomes pessoais que a gente fala, que determinam o sujeito. E o pronome objeto é um pronome que ele substitui um substantivo ou um objeto, uma coisa na frase, tá? Então, por isso que ele fala pronome objeto. Então, a gente vai aprender esse hoje aqui, o pronome objeto. Porque eu, você, nós, vós, eles, nós já aprendemos. Eu, I. Você, you. Ele, he. Ela, she. Coisas, animais, países, it. Vocês, you também. Nós, we. Eles, they. Tá bom? Então, esses são os pronomes do sujeito. Não é esse que a gente vai aprender, que esse a gente já sabe. É o pronome objeto. Então, se você vê aqui, ó, na página 15, tem um quadrinho que nós vamos completar agora. Então, quando eu estou falando... quando eu quero falar de mim, que sou o I sou eu, que eu quero falar de mim, então eu quero dizer, ela me ama. Tô falando de mim, que ela me ama. Então, she loves me. Ela me ama. She loves me, tá? Então, você vai completar aqui, ó. Você vai botar a palavrinha me do lado do I, é me. O pronome objeto, que corresponde a eu, é me. Depois, esse daqui, que é você, não muda. You fica you mesmo, tá? You fica you. O ele já está completo. He muda para him. Her é o que é referente a she, tá? Her é o que é referente a she. Tá aqui, ó. Então, você depois, embaixo do he, você vai botar o she, tá, gente? Escreve she aí na tabela. Então, o she, o pronome objeto é her. It não muda, vai ficar it mesmo. It. Tá dando pra ver? It. We fica us. E they fica them. They fica them. Ok? Então, eu coloquei aqui no quadro, eu quero que vocês copiem isso ou no caderno de vocês, ou numa folha, ou no próprio livro, parte de anotações. Pronomes objetos, pronome objeto. Sempre após o verbo na frase. Então, ele está sempre após o verbo. Então, quando eu falo ela gosta de mim, she likes me. Tá vendo? Like é o verbo gostar. Me vem depois do like. O she é o sujeito. Então, tem que vir na frente, tá? Então, nós estamos falando do pronome objeto, que é o me, esse aí da tabela. Me, you, him, her, sempre depois do verbo. Aqui dei alguns exemplos. She took him home. Verbo, então eu circulei de azul o que são os verbos na frase. Took, visit, see, take. Então, she took him home. Ela levou ele para casa. Ela o levou para casa. We don't have to visit her. Não teremos que visitá-la. Não teremos que visitar ela. Então, estou falando dela. Her. I don't see you. Eu não vejo você. O you não muda. My dog is sick. Meu cachorro está doente. We should take it to the vet. Nós devemos levar o cachorro para o veterinário. Então, o it aqui substituiu o cachorro, tá bom? Então, quando a gente quer substituir no exercício, vai dar para entender direitinho, que às vezes tem uma frase antes, que eu estou me referindo a ela, ou então vai estar sublinhado a quem eu estou me referindo. Eu estou referindo a ela, então tem que botar qual é o pronome que corresponde a ela. Her. Se eu estou me referindo a ele, aí eu tenho que botar qual, então vai estar especificado, tá? Vamos tentar fazer esse exercício aqui de baixo.
Complete as frases com o pronome objeto correspondente. Considere a referência do parênteses, está vendo? Como ele está dizendo a quem ele quer que você substitua. Então, na letra A, eu quero que você substitua eu e meu irmão. Eu e meu irmão é que pronome? Eu e meu irmão somos nós. Então, qual é? Você vai ver aqui como é nós, qual é o pronome que corresponde. E assim vai. Recipe, letra B. O que é um recipe? Recipe é uma receita de culinária. Então, é it, é uma coisa. Então, it, qual é o pronome objeto? É it mesmo. E assim vai, tá? Então, vamos fazer lá. Tentem fazer aí primeiro sozinhos. Aí eu vou... Tem a letra D, tem dois, tá? Um se refere a eggs e outro se refere a mim, a I. Desculpa, gente. Vamos lá. Letra A. Mom and Dad let blá 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 eat whatever we want. Minha mãe e meu pai nos deixou comer o que quer que seja que a gente queira. Então, eu quero falar do meu irmão e eu. A minha mãe e meu pai deixou o meu irmão e eu comer qualquer coisa. Então, se é meu irmão e eu, somos nós, como eu falei. Nós é we. We. We, qual é o pronome que corresponde? Us. Então, a resposta aí é us, porque eu quero o pronome objeto, tá? Então, Mom and Dad let us, nos deixou. Porque ele está dizendo que a referência sou eu e meu irmão, nós. This recipe, essa receita, looks very easy, parece muito fácil. Let's cook blá 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 for dinner. Então, vamos cozinhar essa receita para o jantar? Então, eu quero substituir a palavra receita por um pronome objeto. A receita é uma coisa. Coisa é it. Qual é o pronome objeto de it? É it. Então, em vez de ele falar, essa receita parece fácil, vamos cozinhar essa receita para o jantar? Aí fala, essa receita parece fácil. Vamos cozinhá-la para o jantar? Tá subentendendo que é a receita, né? Estamos falando da receita. Letra C. Tell Clara that these cookies are for... Então, eu estou falando da Clara. Eu quero que você substitua um pronome que substitui ela, porque Clara é menina. Então, ela, no quadrinho, é she. She, o pronome é her. Então, a gente vai ter que botar her aí. Tell Clara that these cookies are for her. Diga para Clara que esses cookies, que esses biscoitos são para ela, tá? Só que aí, como é um pronome objeto, a gente não pode botar o she no final, que a gente aprendeu que ela é she, né? Mas a gente não pode botar esse she no final. Depois do verbo tem que ser o pronome objeto, tá? O she é sempre no início da frase, ou talvez não no início, mas antes do verbo. Então, depois do verbo é sempre o pronome objeto. Por isso que não pode botar... diga para Clara que esses cookies são for she. Não pode. O she não pode vir depois do verbo, tá? Então, tem que ser o her. São para ela. I need some eggs for the cake. Eu preciso de alguns ovos para o bolo. Can you get... Aí ele tem duas linhas. Você pode pegar os ovos para mim. Então, primeiro são os ovos. Aí a gente aprendeu que ovos é it, né? Porque é uma coisa. Só que aqui não vai ser it. Já deu uma confusão aí na mente. Por que não vai ser it se ele está falando de ovos, que é uma comida? Porque está no plural. Sempre que tiver no plural, tem que ser eles, os ovos, they. Então, a gente vai... Se tivesse no singular um ovo, só precisa de um ovo, aí era it, tá? Singular, it. Mas é plural, aí pode usar o them, mesmo não sendo coisa, tá? Então, can you get them? Pronome objeto them. Can you get them for me? Porque eu tô me referindo a mim. Você vê que ele botou eggs no plural e eu, para se referir a mim, ok? Parece confuso, mas não é não, tá, gente? Então, eu vou mandar um exercício, um anexo de exercício pela coordenadora Janete. Ela vai mandar para vocês abrirem em casa e fazerem, tá? Pete is eating alone. O Pete está comendo sozinho.
Let's sit with. Então, eu quero sentar. Vamos sentar com o Pete, com ele. Então, let's, qual é o pronome objeto que corresponde a ele? Him. Ele é he. Pronome objeto, him. Então, let's sit with him. Vamos sentar com ele, tá? Beleza. Aqui a página 16 a gente fez na aula passada, né? A página 17, eu não sei se a gente fez o número 8, eu acho que não, porque a gente não tinha dado pronome objeto, né? Então, vamos fazer o número 8 da página 17, que é sobre esse exercício que eu acabei de passar para vocês, tá? Eu quero que vocês copiem isso, tá bom? Depois. Choose the correct option to complete the sentences. Escolha a melhor opção para completar as frases. Eita, tô bocejando horrível. Ai, que horror. Letra A. Ginny. Ginny é uma menina. Ginny is very healthy. Ginny é muito saudável. Aí eu quero dizer, ela tem, aqui você vai ter que completar ou com o pronome do sujeito ou com o pronome objeto, é misturado. Quando que eu vou saber que eu vou botar o sujeito, que é she, he, it, I, you, antes do verbo. Então, se a linhazinha tiver antes do verbo, vai ser o pronome do sujeito, que é o I, you, he, she, it, blá, blá, blá. Eu, você, ele, nós. Agora, se for depois do verbo, vai ser o pronome objeto. Esse daqui é o verbo has, tá vendo? Verbo has. Então, a linha tá antes do verbo. Antes do verbo é pronome do sujeito. É sempre o she, o we, tá vendo? Só depois que é o pronome objeto. Então, aqui não pode ser her, tem que ser she. She has a very balanced diet. Letra B. O verbo aqui é give. Então, a linha está após o verbo give, o verbo dar. Você pode dar um pouco de água. Você pode me dar um pouco de água. Então, se está após o verbo e eu estou pedindo água para mim, eu não posso botar I, porque está após o verbo. Tem que ser o pronome objeto. Aí o pronome objeto para mim, para eu, é me. Então, a opção é me, da letra B. Letra C. My parents are Italian. Meus pais são italianos. Blá, blá, blá. Make. Make é um verbo. Fazer. Eles fazem ótimos pratos de macarrão, de massa. Então, se são eles fazem, o verbo make, a linha está antes do verbo. Antes do verbo, pronome do sujeito, tá? Pronome do sujeito. Para eles é they. They, não them. Them só se fosse depois do verbo, tá? Mas é antes, então tem que ser o outro. Letra D. Chef Oliver is a great cook. We all like. Like é o verbo gostar. Então, tem uma linha após o verbo. Qual vai ser? O pronome? Objeto. Pronome objeto. Então, aí é o him, tá? Não é o do sujeito. Letra D. This pan is very hot. Essa panela está muito quente. Não toque a panela, né? Não toque nela. Touch. Touch, tocar. Então, o pronome está após o verbo, está depois do verbo. Qual é? Objeto de novo. It, tá? Não toque a panela, não. Don't touch it. My sister is still a baby. Minha irmã ainda é um bebê. This food is too spicy. Blá, blá, blá. Essa comida está muito apimentada para ela. Só que aqui é o verbo to be, is. This food is. E a linha do nosso pronome está bem depois do verbo, está bem após o verbo. Então, após o verbo, pronome objeto. Como eu estou falando da minha irmã, então eu tenho que botar o pronome objeto que corresponde a she. Qual é o pronome objeto que corresponde a she? Her. Então, a resposta aí é her, tá? Então, o que você tem que ver? Onde é que está o verbo? Antes do verbo vai ser he, she, it, you, I, blá, blá, blá. Depois do verbo vai ser os pronomes me, us, you, them, his, her, him, her, tá? Beleza.
Our classmates like soda. Nossos colegas de classe gostam de refrigerante. Mas nós preferimos suco. Prefer. Prefer, o verbo prefer. E o pronome está antes do verbo, então é do sujeito. Então é we. E a última, these oranges look good. Essas laranjas parecem boas. Let's juice. Vamos fazer um suco delas. Tá vendo que é oranges? Então, não pode ser it. Seria it se fosse uma laranja, se fosse orange. Mas como é oranges, tem que ser them. Que nem o caso dos ovos lá da outra frase, tá? Beleza, gente. Unidade 2. A unidade 2, eu vou começar na próxima aula, tá? Então, nós teremos mais uma aula essa semana, porque na escola a gente tinha 2 aulas por semana, né? Então, eu vou passar sempre 2 aulas por semana. Então, eu vou mandar um anexo. Não vai dar para vocês preencherem no computador as respostas. Então, vocês vão ter que escrever no papel. Se quiserem escrever só a resposta, não quiser escrever a frase toda, tá? O gabarito. E, de repente, se vocês puderem mandar a resposta para a Janete, não sei como é que eu vou conseguir corrigir isso. Ou então eu vou corrigir na próxima aula, vocês peguem o exercício que vocês vão receber por anexo e a gente corrige junto na próxima aula, tá? Aqui mesmo no vídeo. Esse human body, o corpo humano, não vou iniciar hoje. Mas além da folha de exercícios sobre pronome objeto, o que eu queria que vocês fizessem? Será que é pedir muito, gente? Vocês estão com muita coisa, né? Muitas matérias, né? Então vamos fazer só a folhinha de pronome objeto. Os outros a gente faz em aula mesmo, é melhor. Senão vai ficar muita coisa, aí a gente não vai dar conta e vocês vão se embananar todos. Tá bom? Qualquer dúvida, se quiser mandar para a coordenadora Janete, ou então, não sei se no meu canal, se vocês se inscreveram no canal para poder ver o vídeo, de repente vocês podem botar as dúvidas nos comentários do YouTube mesmo. Aí eu vou lendo e vou respondendo. Pode ser? Bye, bye!